Bíblia no nosso textual da Santa Ceia, capítulo 11, versículo 23 de 1 Coríntios. Vamos fazer menção mais uma vez desse texto bíblico que foi deixado aqui pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por intermédio do apóstolo Paulo, para a nossa correção, nosso estímulo, nossa fé ser acrescentada. Todos encontraram? Capítulo 11, versículo 23 em diante, de 1 Coríntios, diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunires para comer, esperai uns pelos outros. Amém? Amém, glória a Deus. Então, meus queridos, nós estamos aqui diante desse texto bíblico, e eu costumo sempre dizer para os irmãos que esse texto bíblico, ele é o texto-alvo, da Santa Ceia, é o texto de ouro. E esse texto bíblico aqui, ele é um texto bíblico completo, Não tem mais nada além disso aqui para nos instruir a respeito à Santa Ceia. Não precisa a gente inventar modas, Não precisa inventar modas. Isso aqui é o suficiente, Porque foi uma mensagem que Paulo recebeu diretamente do Senhor Jesus, para que ele pudesse organizar o momento da Santa Ceia lá na cidade de Corintos, Então, na igreja ali na cidade de Corintos, nós sabemos que a igreja de Corintos, ela era uma igreja que tinha muitos problemas. Por exemplo, na igreja de Corintos, os irmãos ali, eles faziam duas festas, uma após a outra. A primeira festa era a festa do amor. Então, nessa festa, as pessoas comiam à vontade, bebiam à vontade, muito vinho.
E muitas pessoas ficavam assim, perdiam um pouco da noção, devido a beber muito vinho, né? E quando chegava no momento da ceia, quando terminava o momento da festa do amor, entrava na Santa Ceia. E quando chegava no momento da Santa Ceia, a pessoa estava meio aérea, não sabia muito bem o que estava fazendo, e participava da Santa Ceia sem prestar atenção, né, no significado, na importância da Santa Ceia. Então o apóstolo Paulo resolveu separar o dia da Santa Ceia dessa festa do amor, né? E para que a pessoa pudesse, de consciência, né, boa, consciência pura, né, ele participar da Santa Ceia, porque a Santa Ceia, ela não é uma festa, né, carnal, ela é uma festa espiritual, é um ato espiritual, porque a Santa Ceia, ela não foi organizada por ninguém, né? Não teve pastor, não teve papa, né? Não teve apóstolo, ninguém que organizou essa ceia. Essa Santa Ceia, ela foi instituída, né? Ela não foi instituída por homens, nem por autoridade espiritual, né? Mas foi instituída por próprio Deus. O próprio Jesus foi quem instituiu a Santa Ceia. Então ele é um mandamento que veio direto do céu. E para organizar a igreja, né, com respeito à Santa Ceia ali no Coríntios, o apóstolo Paulo recebeu essa mensagem direta de Deus, do céu, né? Direta de Deus. E é uma mensagem completa. Essa mensagem aí, ela satisfaz todo o nosso ego, né? Toda a nossa vida é balizada, né, nessa mensagem com respeito à Santa Ceia. Então a gente aqui não precisa, né, acrescentar nada nem diminuir nada. É isso que está aí, foi a ordem que Jesus nos deu. Então esse momento aqui é um momento muito importante, porque a Santa Ceia, ela fala de perdão, né? Quando a Santa Ceia, ela nos leva a olhar para o Calvário, né? Olhar para o Calvário. E quando nós olhamos para o Calvário, nós vemos que Deus, né, através de Jesus, ele efetuou uma obra poderosa de perdão na nossa vida. Então ela nos leva a reconhecer o perdão, né? Nós devemos estar sendo perdoados, nós estamos sendo perdoados ali no Calvário. E também nós devemos também perdoar, assim como nós somos perdoados. A Santa Ceia, ela também nos leva a uma comunhão profunda. Uma comunhão profunda. Nesse momento é um momento de comunhão. É um momento que a gente renova, né, a nossa comunhão com Deus. E a nossa comunhão com nossos irmãos, porque nós participamos todos juntos, né? Os irmãos sabem que, não sei se hoje ainda existe, mas uns tempos atrás, quando eu me converti, as igrejas de Madureira, ela tomava o cálice num só recipiente, né? Aquilo ali falava que a gente devia tomar o mesmo cálice, né? No tempo de Jesus, eu não sei se os discípulos ali tomaram no mesmo cálice ou se tomaram em cálice separado, né? Mas eles tomaram do mesmo cálice. A Bíblia fala isso, que eles tomaram do mesmo cálice, né? Então isso mostra a união, fala sobre a união, né? E a gente tem que tomar do mesmo cálice, não separado, não separadamente. Então a Santa Ceia, ela nos leva à comunhão, né? É um momento de renovação, de comunhão com os irmãos, comunhão com a igreja. Porque os irmãos sabem que a igreja não é esse templo, né? A igreja somos nós. A igreja é uma instituição divina, né? Foi Deus quem instituiu a igreja. A igreja foi instituída, né, no momento da morte de Cristo ali na cruz, né? Quando ele morreu ali na cruz. Tem pessoas que dizem que a igreja nasceu lá no Pentecoste, mas a igreja realmente ela nasceu na cruz.
naquele momento em que Jesus foi morto, né? E que o soldado transpassou o seu lado, ali do lado que o soldado transpassou, né, nasceu a igreja. Essa igreja nasceu ali, porque a igreja ela tem muito a ver, né, com a mulher. Os irmãos sabem que a mulher ela foi tirada do lado de Adão, né? Do lado direito de Adão foi tirada a mulher, da costela de Adão. Então Jesus ele representa o segundo Adão, né? Jesus representa o segundo Adão. Pelo primeiro Adão foi tirada a mulher, e no segundo Adão foi tirada a igreja, que a mulher representa a igreja, não é isso? No casamento, por exemplo, a mulher tem um significado muito forte com a igreja. Então, naquele momento ali da cruz, Jesus nasceu a igreja. Então essa igreja aqui não é uma coisa qualquer. A igreja é uma instituição divina, e ela tem que ser, né, respeitada, ela tem que ser considerada. Por isso que nós temos que amar, né, uns aos outros. Nós, entre irmãos, né, nós devemos fazer com que o nosso amor um pelo outro cresça, né? Cresça, porque essa igreja é uma instituição divina, e ela foi algo criado pelo nosso Deus. Então nós temos que ter comunhão, e a Santa Ceia é um momento que nos leva, né, à comunhão, a voltarmos à comunhão, a participar da comunhão, não somente com Deus, mas com a igreja também, porque é muito importante. A igreja tem poderes, né? Os irmãos sabem que a Bíblia diz que quando a igreja ora, né, a mão de Deus se move, né? Quando a igreja faz uma oração, nós temos grandes testemunhos aqui nessa igreja. Hoje mesmo o irmão estava falando na escola bíblica, né, dominical, na sala, que essa igreja aqui tem orado e Deus tem operado muitos milagres. Amém? Amém? Então, quando a igreja ora, Deus responde, porque a igreja ela está ligada através da comunhão com Deus e com os irmãos. Então precisa ter comunhão. E esta Santa Ceia, esse ato da Santa Ceia também, ele também traz fortaleza espiritual. Fortaleza espiritual. Se você está meio fraco, né, espiritualmente, esse momento é um momento de se fortalecer na presença de Deus, através desse ato, porque esse ato aqui não é um ato comum, né? É um ato espiritual. Ele é um material, mas ele tem as virtudes espirituais, né? E é um momento de você fortalecer no espírito, fortalecer na graça, fortalecer no conhecimento, fortalecer espiritualmente, né? Para você caminhar mais um pouco, né? Para dar mais uns passos à frente, né? Então a Santa Ceia ele tem esse poder de fortalecer a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus. Por exemplo, tem um versículo ali na Bíblia que eu acabei de ler, que diz que quem come, né, do pão e bebe do cálice sem discernir, ele torna-se uma pessoa morta. Além de ele trazer, né, juízo para si, né, ele é uma pessoa morta, uma pessoa que não tem vida. E a igreja de Cristo é uma igreja viva, né? Por causa da morte de Cristo. Jesus morreu para nos dar vida, e vida com abundância, né? Diz a palavra do Senhor. Amém? Meus irmãos, então os irmãos sabem que esse ato aqui, ele tem que ser diferenciado. Nós não viemos aqui hoje para comer um pedaço de pão, para tomar um cálice de vinho, né, ou de suco de uva. Nós viemos aqui hoje para participar de uma ordenança divina. E este ato, ele tem um poder também curativo, né? Tem um poder curativo. Se você tiver uma enfermidade hoje, se você crer, se você depositar tua confiança em Deus, na hora do momento em que você for participar desse pão e do cálice, você pode ser curado. Nós temos aqui uma irmã que ela já contou que quando ela estava muito enferma, sentindo muitas dores
na cabeça e outras coisas mais. Diz que ela se concentrou na hora de participar da Santa Ceia e ela foi tocada por Deus e foi curada naquela hora. Foi curada da sua enfermidade. Então, nós queremos nessa noite que os irmãos comecem a pensar seriamente nesse ato, naquilo que você vai participar agora. Você estando enfermo, você pode ser tocado agora e ser curado, porque essa Santa Ceia ela tem um poder curativo também, né? Ela liberta da enfermidade, né? Ela cura, ela dá vitória, ela dá força, ela dá ânimo. Se você estiver desanimado, não é isso? Você vai receber a tua bênção hoje em nome de Jesus. Então